Olá pessoal, boa tarde, mais uma grande live aí com vocês, o pessoal do Instituto Arpia, pessoal do Aromendiu e todos aqueles que nos seguem aí nas redes sociais. Lembrando que nós estamos em praticamente todas as mídias sociais, pelo YouTube, Facebook e Instagram, além da nossa página também, www.institutarpia.com.br. Então, antes da gente chamar a nossa convidada de ouro aqui, a dona Alessandra Pereira, rainha dos banhos, né? Muito chamada, muito conhecida, muito amada, parceira da Inter também, e a dona do Aroma Endiu, uma pessoa que é bonita por dentro e por fora e tem agregado muito aí também em conhecimento, em ajuda. Bom, aproveitar que ela já chegou, vai chamando as pessoas, mandem os aviãozinhos para que as pessoas possam ter muita contribuição, não só hoje, não só para esse mês, né, no qual o tema é prevenção ao suicídio, mas com certeza muitas pessoas que estão passando ou passaram, né, perdendo parentes, entes queridos, amigos, através do suicídio ou de outro tipo de perda. Então vamos chamar a dona Alessandra do Aromendiu. Antes de mais nada, o nosso tema é suicídio. Existe uma luz no fim do túnel? Com certeza. E é por isso que nós vamos conversar com vocês, vamos fazer esse bate-papo gostoso com essa grande amiga que é a Alessandra. A Lê, já mandei o convite, você recebeu? Vamos ver se ela chega. Enquanto isso, mandem os aviãozinhos. Chegou, nossa rainha dos banhos! Ei! Ei! Cheguei, Amarelo, que cheguei lindo! de amarelo, com A muito, ó, temática hoje. energias positivas aí para todo mundo, ó. Muito legal, muito Vim de legal. amarelinho, especialmente para nossa live de hoje, que é muito especial, né? É uma live assim bem, Sim. vamos dizer assim, é um tema meio que polêmico ao mesmo tempo, né? Tô só arrumando aqui o celular para ficar certinho aqui para vocês me verem. Pronto, agora tá perfeito. Então, assim, é um tema polêmico, né, meu amigo? Que a gente, Sim, né, tem pessoas que às vezes não querem conversar muito, às vezes tem uma certa dificuldade, outras já a coisa já flui mais tranquilamente, mas estamos aqui para ajudar, não é isso? Por isso eu com vim de amarelinho, em certeza. homenagem. Não, para quem eu estava comentando antes de você chegar, né? Para quem não sabe, o tema desse mês, né, é prevenção ao Uhum, suicídio e a cor é exatamente essa, né? isso aí, É o isso aí. amarelo, É o amarelo, é o setembro sinal de amarelo, né? Para quem alerta. não sabe, né? O setembro amarelo aí de prevenção realmente, né? De ajuda à questão do suicídio, né? Que envolve tanta coisa, né? Envolve tanta coisa. E, enfim, a gente vai bater um papinho hoje legal aqui, né? Bem. Vai ser ótimo, como sempre, né? Uma das coisas que sempre chama atenção, né, Lê, por quem está passando por isso, perdeu um ente querido, um Uhum, ente que tenha se suicidado, muitas coisas vêm à cabeça, né? Eu acho isso. que hoje a gente vai tentar elucidar algumas coisas, entender algumas coisas, até para a gente ver Uhum. um pouco mais de leveza, de repente, esse assunto que é tão pesado, né? Fica Mas pesado, né? Eu acho que as pessoas fica, fazem o assunto pesado e se a gente analisar e poder conversar sobre isso, ele acaba ficando mais leve com o decorrer do tempo, né? Então é importante, é por isso que a perfeito. gente decidiu trazer esse tema aqui e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente por aí, né? Eu posso dar o spoiler já logo no início da live? Pode, pode, eu deixo. Posso, tem certeza? A gente tem um Pode. projeto, gente, que vai ser assim um estouro. Está sendo a menina dos nossos olhos também, um projeto juntos. Vamos ter outros parceiros aqui para falar a respeito disso também, né? Isso aí. Que vai tratar um pouco sobre isso também, né? Esse cuidado de se Uhum, olhar, de se conhecer, ainda mais quem está na dor, né? A dor de uma perda, de um homicídio, de um suicídio, de uma depressão. Então, a ideia é poder falar a respeito, trazer esse assunto sem preconceito, sem tabu, né? De maneira a esclarecer. Hoje tem dezenas, centenas de formas de deixar isso mais leve. Então, até por experiências, né, que nós tivemos, eu, a uhum, Lei, esse pessoal que vai vir. Então a gente resolveu, viu a necessidade, né, que
às vezes tem muito preconceito e pouca abertura para se falar a respeito. E aí, quanto menos se fala, mais possibilidade tem da pessoa ficar remoendo aquilo e sofrendo sozinha. E o nosso objetivo é falar, você não está sozinho. Qual que é o nome do projeto mesmo, Lê, que vai ser? Ai, meu Deus! Quais são... Tentando, assim, enfim, né? Qual... Posso falar? Posso falar? Assim, ai, nossa. Pode. O projeto, ele fala exatamente sobre tudo isso que o Kleber comentou, e ele tem uma essência muito bonita, né? Porque ele traz não só o que acontece no mundo com as pessoas, mas principalmente o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o Kleber, como ele mesmo falou, o que acontece na nossa própria vivência, né? Então, quando você passa por uma experiência como essa, é triste, é conflitante, tem raiva, tem uma série de sentimentos, dúvidas, perguntas, questionamentos, tem muita coisa envolvida. Mas além de tudo isso, existe um entendimento do que acontece, o porquê acontece, como que acontece, mas o projeto tem um nome tão bonito que tem tudo a ver com isso, que se chama o Cadê Você, né? Que é o Cadê Você, né? Então Cadê é a um sua projeto. essência? Cadê a sua essência? Então é um projeto que a gente vai desenvolver juntos e eu tenho certeza que vai assim estourar, assim, né? A gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza disso, né? Verdade. Muito E assim, só bom. para vocês terem um gostinho, entender, né? Então, quando uma das queixas maiores, ou um dos, como que eu posso dizer, uma das coisas que mais fere quem fica é o sentimento de culpa, né? Pode se Uhum, gerar um sentimento de culpa. Por que que eu não vi os sinais? Por que que eu não fiz nada para evitar? Por que que ele não falou comigo ou ela falou comigo e expôs que uhum, estava sofrendo? Como que eu não vi isso? Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui no nosso bate-papo, Lê, falar um pouquinho sobre essa culpa, né? Que muitas vezes a gente acaba usando como até uma forma de autopunir, né? Ou cria sistemas imunológicos, psicológicos, de sofrimento, porque eu mereço castigo, porque eu não consegui reverter uma situação. Eu acho que você também, como uma terapeuta, como a rainha dos banhos aí e tudo mais, pode trazer um pouco de luz isso, né? Como que a gente pode claro. deixar isso um pouco mais leve? Na verdade, assim, o primeiro ponto que eu acho nessa perspectiva, né, falando sobre a questão da culpa, é, primeiro que eu acho que nós somos seres totalmente individuais. Eu acho que a gente começa por aí. Independente de ser o seu pai, de ser sua mãe, ser seu filho, seu irmão, né? Independente do grau que essa pessoa tenha de parentesco, e mesmo que não seja da própria família, mas que seja um amigo muito próximo, que seja Sim. uma pessoa muito querida, eu acho que nós somos seres individuais, a gente começa por aí. Uhum. E a partir do momento que a gente começa a enxergar o outro como, assim, o meu limite termina quando começa do outro, né? Ou seja, a gente consegue dividir isso. No momento que a gente consegue fazer essa divisão, a gente consegue entender que o outro tem a responsabilidade sobre os seus atos. Vamos com calma, Perfeito, vamos com calma. O outro perfeito. tem a responsabilidade sobre os seus atos. É claro Uhum. que no momento em que ocorre uma doença, a questão mental, a questão emocional, é um distúrbio, é uma questão, além, que isso aí é até tema para uma outra live, né, que a gente pode até Sim, mais profundo, né, nesse assunto. Claro que existe todo esse contexto e que tem que ser levado em consideração. Não é só assim, porque o outro que decidiu, o outro tomou a decisão, o outro fez e acabou e eu tô, sabe, livro das minhas mãos. Não é isso que eu quero dizer, tá, gente? O que a gente tem que entender é o seguinte: existem certas competências que são nossas. O de ajudar, o de dar uma palavra, o de escutar, o de dar um colo, o de procurar um profissional, seja ele um terapeuta integrativo, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, clínicas, ou todas as espécies de tratamento que sejam viáveis, né, para essa situação. Mas ao mesmo tempo, isso faz parte da nossa competência como parceiros, vamos dizer assim, da vida, dessa jornada, né? uhum. Mas existe a competência do outro.
E essa competência é muito clara para mim, sabe, Kleber? Hoje, é claro que não é da noite para o dia que a gente consegue ter essa visão. Não mesmo. É um processo Sim. evolutivo como ser humano, como indivíduo, como, enfim, é emocional, é mental, é uma série de coisas, né? Muitas Uhum. terapias, né? Muitas pias, né, meu amigo? Muitas, muitas No meio desse pias. processo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que existe a nossa competência e existe a competência do outro, ou seja, da Uhum. pessoa em que toma a sua decisão. Se ela está Sim. em sua sã consciência, já é um outro ponto. Mas existe essa parte que a gente tem que saber dividir. Por quê? Porque senão a gente carrega isso com a gente o tempo inteiro. E a nossa vida acaba vivendo a função da vida do que foi, do que aconteceu. Sim. E assim, não é o correto, eu acho que correto é uma palavra muito, muito forte, mas eu acho que não é o justo. A gente tem que tentar encontrar um equilíbrio entre essa culpa, né, que não é necessariamente uma culpa, né? Então, eu acho que é por aí. Primeiro, acho que a primeira dica mesmo, se você estiver passando por uma situação como essa, tem uma pessoa próxima, ou você já vivenciou isso, que infelizmente a pessoa já partiu desse plano, enfim, aconteceu, tentar separar isso, que são pessoas diferentes. Eu acho que esse é o Sim. primeiro ponto, né? São duas Sabe, pessoas diferentes. disso que você está falando, e eu acho que eu já vou pegar um gancho e dar uma Aham, outra dica, vamos né? lá. Tem coisas que a gente deixa para amanhã. E a gente percebe, a pandemia nos trouxe essa realidade que Uhum, hoje é o dia de eu comemorar, de eu agradecer e de eu falar para quem está perto de mim o quanto que essa pessoa é importante também. Porque uhum. às vezes se gera culpa. Porque eu deixei para depois e nunca fiz. Então a culpa, na verdade, é de algo que eu poderia ter feito e não fiz. Isso aí. A gente vê muito isso, né? Você sabe, eu trabalho com luto, Uhum. especialista em luto clínico, e uma das maiores queixas que nós ouvimos é: nossa, eu devia ter abraçado mais, eu devia ter beijado mais, devia ter falado que eu amo, né? Então, são coisas Isso que aí. a gente vai deixando passar por vergonha, por criação, por uma série de coisas, de bloqueios, né? Ou até mesmo a gente às vezes quer acreditar que, porque igual você falou, pegando aí que você falou, cada um tem um perfil. Tem gente que é mais Uhum. comunicativo, é mais afetuoso no sentido de dar carinho, de abraço, de beijo. Tem gente que é menos, e ok, né? Cada um tem o seu Uhum. perfil. Claro. Isso aí. Mas dentro desse meu perfil, é possível eu manifestar o que eu sinto por dentro, de maneira que para o outro fique claro. Ainda vamos supor que eu não tenha coragem de olhar nos olhos assim e falar assim: olha, eu Uhum. te amo. Dá para mandar bilhetinho, dá para mandar WhatsApp, dá para fazer um presentinho, uma lembrancinha, pegar uma flor no jardim e trazer. São É. aquelas pequenas situações que falam muito, né? Não, com E certeza. isso Com acho que ajuda certeza. muito também a você não ter esse peso de culpa. Então, seja grato pelo hoje, viva o seu hoje, não espere o amanhã, porque ninguém tem a certeza do amanhã. Né? A gente está falando agora, de repente, daqui a pouquinho, a gente pode não estar mais. Então, para que a A minha gente mãe, possa. ela sempre falava isso, né? Ela sempre dizia isso. Ela falava assim: nunca durma brigada com quem você ama. Você brigou com seu marido hoje, você brigou com seu filho, porque às vezes é necessário, às vezes a gente precisa Claro, brigar mesmo, a gente tem sim, sentimento, a gente precisa botar pra fora e a gente sim, precisa dar um toque no outro, ó, tá errado o que você tá fazendo, pô, eu tô aqui pra, né, brigar faz parte do processo, gente, tá tudo bem. sim. Agora, ela sempre falava, eu vou dormir brigada, né? Aí quando chegava assim, olha, eu sei que a gente tá brigada, mas só pra dizer eu te amo, tá? Só pra gente finalizar isso aí. Eu sei que a gente tá brigada, mas e isso, eu sempre fiquei com isso, sabe? Às vezes, até quando eu brigo com meu marido Legal. mesmo, às vezes a gente briga e vai ver um pro olha, te amo, tá? Tá tudo certo. A gente brigou, continua brigada, amanhã a gente resolve, mas só pra dizer que tá tudo bem, Porque, porque na a gente não verdade, sabe, né? a gente só briga com quem a gente ama mesmo, porque é uma importância da pessoa na vida. Senão a Com gente simplesmente certeza. eliminava, né? É, Simplesmente com tirava. certeza. Então, se eu estou perto e ainda tenho conflito com esse alguém, é porque eu tenho interesse em estar com esse alguém, né? E aí, realmente, a gente faz os ajustes necessários. Doa quem É, doer. São é verdade. necessários as BRs aí, né? É,
É isso mesmo. E acho interessante a gente pensar, porque até pelo próprio tema, né, da live que a gente decidiu, né, tipo, falando do suicídio, existe uma luz no final do túnel. E por que que a gente coloca essa luz no final do túnel, né? Por que esse título? Porque eu acredito, e acredito assim, fortemente nisso, fortemente, assim, eu assino 500 vezes, né, porque eu realmente acredito. Eu acho que na vida a gente tem duas opções, sabe? Eu tô falando até como experiência, né? Tudo que eu falo, sempre que eu passo, é muito pela experiência que eu já vivi, da dor, do sentimento, né? Da perda e etc. Mas assim, de como que eu resolvi transformar isso. Então eu acho que nós, seres humanos, como em tudo na vida, a gente tem sempre duas opções. Ou a gente transforma aquela dor numa dor para o resto da vida e a gente fica paralisado no tempo, a gente paralisa nas atitudes, a gente paralisa nos conhecimentos, na evolução, enfim, paralisa. Ou a gente pega essa dor e a gente transforma ela em luz. E eu, dentro do meu quadro, e volto a repetir e falar, não é fácil, não estou dizendo que aí todo mundo vai dizer, mas é fácil, vou fazer isso. Não, não é. Não é uma estrada, gente. É uma estrada de que se constrói, é pedra por pedra, igual um castelo. Imagina você vai construir um castelo, ninguém constrói da noite pro dia. Hoje em dia, no computador, você vai lá e faz um castelinho rapidinho. Mas na época, ó, você tinha que pegar pedra por pedra, né? Colocar uma em cima da outra. Então, assim, é um processo. Mas o que eu acho importante a gente visualizar é que você tem duas saídas. E olha que legal, você tem saída, hein? Não é nem uma coisa que diz assim, não tem saída. Tem saída. Perfeito. Tem a saída tanto para a pessoa que está passando por esse processo, na questão dos pensamentos suicidas, no pensamento negativo, no astral mesmo, aquela coisa, né, energética, e um processo físico, porque é um processo físico. A gente fala isso, é frescura, a gente escuta muito isso, né, meu amigo? Às vezes é frescura, a pessoa não tem força de vontade, a pessoa não tá nem aí, não quer fazer, tá com preguiça. Não, não é. Não é frescura, não é falta de vontade, não é etc, etc, etc. É uma coisa física, é uma questão, é uma doença, que a gente tem que entender como uma doença. E é claro... Mesmo porque, né, Lê, ninguém quer morrer. A pessoa quer se livrar da Não, dor. claro que não. Não. Ela quer se livrar da dor. Ela quer se livrar. Então, o objetivo é o quê? Eu vou cometer o suicídio, vou sair desse plano, dessa vida, porque eu não quero mais sentir o que eu estou sentindo. É como se fosse um corte, né? E, na verdade, a gente não tem a certeza do que acontece depois. Então, a gente não pode afirmar que essa dor vai embora, que você não vai sentir mais nada, que está tudo ok, ou que está tudo ruim. A gente não tem como afirmar, né? Mas falando da nossa realidade palpável aqui, o que a gente consegue é as duas saídas. Ou você transforma isso numa dor contínua e eterna e você vai levar isso para você, ou você transforma essa dor em luz. E quando eu falo isso, meu amigo, não é só, e para as pessoas aí que estão acompanhando a gente ou que vão assistir a live depois, não é só a questão da pessoa que está sofrendo, né, a dor, vamos dizer assim, que está com os pensamentos suicidas, etc. Mas também as pessoas ao redor. Porque as pessoas ao redor são importantes, são as pessoas cuidadoras, sejam elas quais forem. Pode ser a enfermeira, pode ser o médico, pode ser o terapeuta integrativo, pode ser o filho, pode ser a filha, pode ser o irmão, a esposa, independente. É um cuidador que está ali, vendo aquela pessoa cada dia mais entrando nesse processo. Então, a gente, falando sobre isso, a gente tem que analisar que existem duas pessoas, vamos dizer assim, o próprio doente, né, a própria pessoa no sentido do suicídio em si, e a pessoa que acompanha esse processo. E ambas as pessoas, elas têm a condição, vamos dizer assim, de visualizar. Eu vou transformar essa dor em quê? Eu vou transformar a dor em luz ou eu vou transformar essa dor no escuro, vamos dizer assim, né? E continuar com isso. Eu acho que esse é um ponto, né, importante. Você trouxe uma informação muito, muito importante, né? Até para as pessoas se identificarem, porque assim, o que a gente aprende na tanatologia, que é a ciência que estuda o luto. Quando se passa muito tempo e a pessoa não consegue viver porque ela morre junto com aquele que morreu, ela está no estágio patológico, né? Igual você falou, já virou uma doença também. Então, ela precisa
de um psiquiatra, ela precisa de um terapeuta para ajudar ela a sair desse processo. Uhum. Algumas pessoas que não é, vamos supor, teve a perda faz pouco tempo, né? Um terapeuta especialista nisso, ele vai ajudar a acelerar esse processo de vida, de retomada de vida. Porque, voltando ao assunto anterior, se ela tem culpa, ela merece ser punida, e se ela merece ser punida, então ela não quer sair disso porque ela merece isso. Ela não evolui em todos os Ela não sentidos, evolui. né? É. Exatamente. Porque a gente não Uhum. está falando aqui, gente, que a dor vai sumir, vai evaporar como se fosse vapor. A gente está falando que é um processo evolutivo. Mas quando a mente está saudável, eu consigo ter essa tomada de decisão que, ok, por mais que me doa, porque realmente a ausência do outro é uma dor muito profunda, né? Às vezes, Uhum. por causa do financeiro, porque às vezes era um arrimo de família que morreu, às vezes por causa da ligação emocional, porque era o teu Uhum. suporte, era teu amigo, era aquele que você confiava a vida e você perde esse alicerce. Então, óbvio, dependendo o nível de relacionamento, vai definir o tempo que eu vou demorar para me restabelecer. Na verdade, são vários, é como se fossem vários lutos, né? Vamos dizer assim, São é vários um luto tipos, vários geral, níveis. vários, né? Mas assim, você perde o amigo, você perde o provedor, você perde, não sei, né? É assim, pelo que você está falando, eu consigo O entender um amigo pouco, perde o pai, né? perde. Às vezes a pessoa representa tudo isso. É. Então, quanto Uhum. mais coisas essa pessoa representa para mim, maior é o tempo que eu tenho de luto e mais difícil é Uhum. eu enxergar essa luz no fundo do túnel. Mas, igual você disse, não importa o que esteja acontecendo, a luz existe. Por trás Uhum. do céu nublado, a luz está lá. Né? Eu só estou vendo a nuvem, mas ela não deixa de existir porque eu estou vendo a Uhum. nuvem. Então, Isso o que aí. nós queremos dizer para você? Você está vendo só nuvem agora, mas está tudo ok, tá? Tem uma Uhum. luz atrás. Fica tranquilo, tem uma luz atrás. E quem que vai te ajudar a enxergar essa luz? Se você não conseguir por si mesmo, se nesse tempo natural, né, que a gente fala de Uhum. luto natural, que é um tempo que vai, você vê que você não está conseguindo abrir o céu, procura um profissional para te ajudar a abrir esse céu. Porque Uhum. qual que é a função do profissional? É assoprar para a nuvem abrir É. e ela enxergar a luz, né? É Olha que coisa verdade, é linda isso. verdade. É lindo Né? mesmo. Então, Ah. porque E aí assim, você consegue, né? Assim, até o projeto, né? O Cadê Você? É muito em relação a isso, porque é meio ambíguo, se a gente parar para pensar, né? É o Cadê Você? Porque quando você perde alguém pelo suicídio, é uma coisa muito rápida. Por mais que você tenha um processo de acompanhamento de tantos tempos, assim, a pessoa, você vê a pessoa sofrendo, você vê a pessoa nesse processo, muitas vezes internada, toma medicamento, enfim, mas você acompanha, né? Tem pessoas que, de repente, você não passa esse processo, já é uma coisa assim, da noite pro dia, pum, aconteceu, e fala, mas como assim? Eu nem vi, aconteceu, eu nem sabia, o que você até começamos a live hoje, né? Você nem, poxa, mas eu não fui nem comunicada, ninguém nem falou comigo, nem conversou, eu nem tomei, simplesmente a pessoa foi. Ou seja, é um vazio que fica e você fica, ué, cadê você? Né? Cadê aquela pessoa? Que aquela pessoa já não está mais ali. E tem esse lado, e ao mesmo tempo tem o outro lado, porque no momento em que você perde a pessoa, seja ela quem for, como a gente já comentou aqui, você se perde junto. E aí você sim, fica, cadê você? Mas no sentido, cadê eu, né? Aonde é que eu me encontro nisso tudo? Aonde que eu estou dentro da minha família, da minha realidade? Eu me perdi. Tem pessoas que perdem realmente, como você falou, a estrutura financeira, perdeu o pai, perdeu a mãe, enfim. E aí? Perdeu um filho. Como é que você faz? Cadê você? Então, é uma questão realmente de encontro com você mesmo, né? Depois que você passa por esse processo, e né? olha que interessante, né? Igual você está falando. Se eu não tenho uma psique bem formada, se eu não tenho uma Uhum. identidade forte formada, se a minha identidade está presa no outro, realmente, quando faz mais sentido ainda isso que você está falando. Quando o outro some, eu somo junto, porque a minha identidade está nele. É Então aí por eu isso que eu sumo falo, quando mesmo. existe o que eu falei aqui da questão de serem duas pessoas diferentes, apesar de estarmos juntos na mesma convivência, amando, respeitando, brigando, conversando, dialogando, vivendo,
né? Mas o momento em que acontece isso, e que a pessoa toma essa decisão, em que ela realmente parte desse plano para outro, né? Pela essa questão, Uhum. é, é exatamente isso. Você tem que entender que existe, apesar de você sofrer muito, apesar de ser uma dor, apesar de você sentir muito a ausência, mas a gente tem que entender isso, que existe esse processo, essa divisão, porque somos pessoas diferentes. Então, cada vida é única, né? Não tem como você ir junto porque aquela pessoa tomou essa decisão ou porque ela partiu. É diferente, né? Você tem que enxergar com outros Sabe, olhos, né? sim, sabe por que a dor é um pouco diferente no suicídio de outras mortes? Porque ele é igual você acabou de falar, ele não é esperado, ele é de repente. Então não houve uma preparação. Alguém estava É. doente, estava moribundo e faleceu. Então não há preparação. Por outro lado, Lê, no estudo, né, da tanatologia, eu Uhum, descobri que tem uma dor que ainda é pior do que a do suicídio dentro das mortes. E eu queria uhum, trazer até para você perceber também que, às vezes, óbvio, gente, graças a Deus, eu nunca perdi um filho, que eu acho que seria uma das piores uhum, perdas para um pai, porque não é o natural. Se um uhum. filho se mata, então, né, se ele se suicida, o agravamento é muito maior. Mas, dentre os estudos feitos, o que acusou o luto mais demorado é o luto daqueles que desapareceram e você não tem certeza se morreu ou não. Então, por exemplo, aqueles que foram para uma guerra, aqueles que houve. E aí a pessoa, como não tem essa definição de morte, ela vive então um eterno esperar, porque ela não consegue fechar o luto, porque ela está esperando. A expectativa, o dentro dela quer que seja, que fale assim, não, mas ele está vivo, ele ainda vai aparecer, Uhum. ele vai aparecer. Então, isso ainda consegue, de acordo com os estudos, né, Superar. feitos, superar. Então, assim, É, ainda que você tenha perdido, pelo menos você tenha certeza também que a pessoa pode estar lá, né? Você pode orar por uhum. ela, você já sabe dessa situação, definir É. essa situação mentalmente falando, né? Eu penso muito assim, que eu acho que é um fechamento de ciclo, sabe? Sim, Eu coloquei muito isso pra mim e eu até acredito que isso possa ajudar as pessoas aí que estão escutando a sim. gente, porque eu trouxe isso como um ciclo, né? Quando aconteceu especificamente comigo a questão da minha mãe, eu tive a necessidade, eu falei, ninguém mexe em nada, ninguém faz nada enquanto eu não chegar. Tudo vai ficar Sim. exatamente como está. Porque eu vou chegar e eu preciso fechar, sabe? É como se fosse assim, Perfeito, vamos pegar perfeito. tudo e fechar. Eu preciso viver aquilo. Então, quando as pessoas estão sofrendo e falam assim, não, eu tô bem, eu tô super bem, né? Eu perdi a pessoa por suicídio ou, enfim, até mesmo luto no sentido geral, não necessariamente o Sim, suicídio. Estamos trazendo suicídio por sim. conta do tema da nossa live, mas assim, é, não, eu tô bem. Eu até acredito que a pessoa possa estar bem, mas é preciso viver o luto. É preciso viver aquele momento. É preciso ver, ou seja, Perfeito. ir lá, encarar o bichinho de frente, sabe? Como a gente diz, assim, né? Então, eu digo por experiência, eu fiz questão. Eu avisei, ninguém mexe em absolutamente nada, tudo vai ficar como está, porque eu vou chegar aí, eu que vou resolver. Né? Então, e o processo com meu pai também, porque eu tive a perda dos dois, né? Então, assim, foi o mesmo processo, claro que por motivos diferentes, mas ambos foram perdas e com lutos, processos de lutos diferentes, entendimentos diferentes, e até mesmo a minha maturidade em relação ao processo do luto era diferente em cada momento. Sim, Foi sim. muito perto um do outro, mas de qualquer forma foram duas perdas. E até mesmo com meu pai também a mesma coisa. Eu falei, Uhum. eu vou porque eu vou encarar de frente. E quando eu precisava chorar, foi aí até que entraram os banhos terapêuticos na minha vida, mas enfim, é preciso vivenciar, porque a gente precisa fechar esse ciclo para começar Perfeito, um novo ciclo. Né? Eu acho perfeito. que esse é um dos fatores mais importantes, independente até da culpa, da saudade, do arrependimento, do medo, enfim, de qualquer outro sentimento, de qualquer outra emoção que a questão do luto e do suicídio possa trazer para dentro de uma família ou para dentro de uma pessoa, né, de um ser humano. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que você tem que fechar esse ciclo, você tem que viver isso
profundamente, da sua maneira, porque cada ser é individual, ninguém é igual a ninguém, ninguém vive o luto da mesma maneira. Uns sentem logo, desmontam, a coisa fica um terror, né, no sentido, e depois aos pouquinhos vai se levantando, outras pessoas já levantam e já não param, porque não conseguem encarar aquela situação de frente, então é mais fácil seguir com a vida do que sentir, né? Mas eu acho que é muito importante fechar os ciclos. Quando você Na começa o seu verdade, ciclo, né, é um fechamento para você começar um novo ciclo. E como é que você começa esse novo ciclo? Muita gente deve perguntar assim, mas como que eu vou viver sem a minha mãe? Como que eu vou viver sem o meu pai? Como que eu vou viver sem o meu filho? Você vai viver. Aquela cicatriz, ela fica ali, aquelas lembranças ficam, existem dias que você pode ficar um pouco mais chateada, alguma coisa pode te remeter, tem um gatilho, aquele gatilho às vezes faz você ficar um pouquinho mais quietinha, mais acolher mais, e aprenda também, gente, acolher esses sentimentos. Isso é uma outra coisa que eu também aprendi muito, sabe, Kleber? Aprender a acolher os meus sentimentos. Então, o meu dia é isso, eu faço, eu estudo, tenho filho, faço ginástica, trabalho, estudo, nananana, aquela coisa toda. Aí tem um dia que eu acordo que eu tô mais assim quietinha, tô mais na minha. Não tô assim mal, mas eu tô mais na minha. E aí eu sim, acolho isso, eu perspectiva. respeito isso, entendo que hoje eu estou assim. E tá tudo certo. Porque eu passei por um processo muito grande de entendimento da vida, de entendimento de perdas. Foram perdas muito fortes e significativas para mim, e que neste momento você tem que acolher as suas emoções e sentimentos, saber tratá-las com carinho, com respeito, com amor, para que você possa seguir. E amanhã já é outro dia, eu já estou um pouco melhor. Vou É falar. por aí, né? Não, eu acho engraçado que você trouxe uma clareza e uma coisa que a gente estuda lá no curso, que o fechar ciclo é fundamental, Olha, né? eu nem fiz o curso ainda, ainda vou fazer. Então, eu achei muito legal, olha como foi intuitivo, e se você, É a intuitivo. concretude da morte, né? Esse viver o É, luto, viver o velório, viver, isso dependendo do tipo de religião, porque isso tudo influencia, cultura, com religião, enfim. certeza. Mas a concretude disso Uhum. faz com que eu tenha a possibilidade de começar algo novo, porque ele fecha. Você falou uma coisa que eu achei que eu quero frisar. Como que eu posso viver sem o fulano que eu perdi? Então, eu quero que você entenda que você vai viver pelo fulano, porque o fulano queria que você vivesse. Em honra a fulano, Exatamente. você vai ser feliz. Em honra a fulano, você vai retomar a sua vida. Porque será que o fulano, se ele estivesse vivo e vendo você morrendo, será que ele ficaria feliz? Ou será que Com não? certeza não. Com Até porque certeza quando a não, gente ele vai querer ama, continuar. né? Uhum, Sim, sim, porque é isso havia aí. amor e o amor leva a vida. Então, assim, pense na verdade não como traição no sentido de. Porque tem pessoas, Lê, que não vivem o luto com medo do julgamento, né? De achar, nossa, mas o que vão achar se eu retomar minha vida agora? Ou pôr uma roupa mais alegre, Eu ou uma. escutei uma Gente, vez, desculpa até te cortar, mas só aproveitando esse gancho, eu escutei uma isso aí. vez de pessoas falando assim, nossa, já tinha um tempo, né, que eu já estava passando pelo meu processo de luto, e eu me lembro que eu estava numa festa, ainda muito triste, ainda muito Sim. sensibilizada com tudo, e eu dei uma risada. Assim, aconteceu alguma Nossa. coisa e eu dei uma risada foi uma coisa de momento, eu dei uma risada. E eu me lembro que depois comentaram, eu escutei, fiquei sabendo, né, que falaram, nossa, mas ela acabou de perder a mãe nessa situação e ela tá sorrindo. Então, assim, Graças a Deus. sabe, é uma coisa que chorei muito antes, Claro. choro muito ainda até hoje, ainda vem, ainda em certos momentos, mas já é uma coisa muito mais não tão frequente, mas e também de uma forma diferente. Mas assim, existe esse julgamento. As pessoas às vezes falam, poxa, eu não posso, eu tenho que viver num Vai ser eterno luto feliz. porque eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, eu perdi um filho e tal. Ele, né, ainda mais pela questão do suicídio, que é uma coisa muito forte, e as pessoas ainda não conseguem ainda falar muito sobre isso. É um tema ainda, como a gente falou, né? É um tema muito Sim, polêmico, um pré-conceito. É difícil falar sobre isso. São sim. poucas as pessoas que têm essa abertura. Mas existe esse julgamento, existe. E a própria pessoa já se pré-julga, vamos dizer assim, porque eu não posso ser feliz porque eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu Perfeito. pai, eu perdi, né? E eu não posso. E é exatamente o contrário. Eu acho que
no momento em que você vai, é como assim, eu gosto sempre de dizer que é como uma balança, sabe? Eu falo Uhum. muito isso até nos meus atendimentos clínicos, né? É como uma balança. Então, assim, você sente o luto, vem lá, pum, bombástico, né? A balança tá assim, né? Então você tá totalmente assim, né? Mas você tá quase Uhum. despencando, né? Porque tá quase caindo, o desequilíbrio tá total. E aí, com o tempo, você vai entendendo, você vai acolhendo, você vai respeitando, você vai aprendendo técnicas com terapeutas, você vai aprendendo e a coisa vai começando. Claro que nem sempre vai estar ali em equilíbrio, Uhum. como nada na vida, gente. Nada na vida é um equilíbrio. Tem dias que você está bem, tem dias que você não está. Mas é sempre interessante você avaliar essa questão em relação, principalmente ao suicídio, porque vem muita coisa junto, vem muito sentimento junto, E né? eu já E Não, eu quero diga, dar uma dica que eu quero que vocês entendam o seguinte: a função do terapeuta é explicar para você que tem um botãozinho aí na sua mente que chama o dane-se. Às vezes é importante você acionar o dane-se porque os outros pensam. Sabe por quê? Porque senão você isso vive aí. em função dos outros, não em função de você, né? Não em função da tua É. essência. E a dor Porque a é tua de essência é quem? tua. E a dor é de Então, quem? exato. Então, assim, ainda que os outros achem, gente, a gente sabe que isso é um processo. A gente que está em É. terapia constante, que está, isso Uhum. facilita, né? Você ter alguém que você possa confiar, chorar, facilita, óbvio que ajuda. Uhum. Mas entenda que se você ficar preso, isso em todas as áreas, seja qual for o motivo, a gente está falando especificamente de luta, de suicídio, mas se você ficar preso naquilo que os outros vão pensar, você não vai ter chance de retomar a tua vida. E aí É. é perigoso você morrer em vida, que é Isso pior aí. do que aqueles que realmente morreram fisicamente falando. Não, isso é fato, assim, e eu acredito muito nisso, sabe, Kleber? Eu acredito muito que nós, seres humanos, nós temos a capacidade de nos adaptarmos. A mente humana, Sim. ela é incrível. Eu tenho estudado muito sobre a mente humana. Eu estou, assim, Uhum. fascinada. Cada vez mais eu me apaixono pela mente humana. É, Até porque eu acho que é o que eu falo. Eu sou terapeuta integrativa, aromaterapeuta, fisioterapeuta, mas eu deveria ter sido psicóloga. Mas assim, né, para poder, porque é uma área que me interessa muito e eu vejo Uhum. como as pessoas são carentes. Isso não é Sim. culpa de ninguém, é culpa da sociedade, assim, isso não é nem culpa, que eu nem vou dizer que é culpa, mas eu acho que é fruto, né? Não é culpa, é Uhum. fruto da sociedade em que a gente vive. Então a gente, como a gente até conversou uma vez, a gente vai na escola e a gente aprende português, matemática, inglês, física, química, né? E a gente não aprende duas coisas muito importantes que a gente até conversou na nossa reunião essa semana. Sim. A gente não aprende educação emocional e a gente não aprende educação financeira. Que são duas coisas Uhum. muito importantes para você na vida. Porque, primeiro, não adianta Uhum. você ser um milionário e não saber o que fazer. Ou então não adianta você ser uma pessoa que não tem recursos, seja uma pessoa mais humilde, mas que, assim, dentro da sua realidade, como é que você pode melhorar isso daí? Você não tem educação emocional, financeira. E a Uhum. educação Sim. emocional também. É por isso que hoje as pessoas estão completamente, ainda mais nesse mundo louco da internet, né, que vem muita informação, as pessoas não conseguem. Por isso que tem tanta gente se suicidando, por isso que tem tanta gente perdendo as suas próprias vidas em vida. Porque a gente vê pessoas vivas, você vai concordar com o que eu estou falando, vivas Perfeito. fisicamente, mas Perfeito. mentalmente e emocionalmente completamente mortas, né? Então, isso é um alerta ali, eu acho que é uma luz ali que acende e que a gente tem que cuidar disso, sabe? E é por isso que eu me interesso muito por isso, por tudo que eu passei, mas principalmente por conhecer, por exemplo, profissionais que nem você, outros profissionais que eu tenho conhecido, né? Assim, que a vida vai Uhum. trazendo pra Sim. gente, né, nesse mundo. E é lindo de ver o trabalho, sabe? A evolução das pessoas, quando elas começam realmente começar o início com o autocuidado, com a alta perspectiva, né? Com a alta, vamos dizer assim, avaliação. O que eu fiz? Quais são os gatilhos que me levaram a Uhum. fazer isso? Como que eu vou dar a volta por cima? Né? Então, é um assunto delicado, é um Sim. assunto que as pessoas ainda não gostam muito de falar, tem pessoas que ainda não Uhum. aceitam, mas é um assunto que tem que ser colocado em pauta, sabe? Eu Sim. acho que é muito importante. A educação emocional, ela está em falta no mercado, vamos dizer assim, sabe? Você sabe que isso é uma Né? grande verdade, né? Esse aprender a lidar com as emoções, saber lidar com elas, para que elas,
seja em trampolim e não como Uhum. coisas que matam. Dentro da tantologia também a gente vê o luto animal. E a gente não vê suicídio no mundo animal. Por quê? Porque eles não têm essas questões que nós temos, né? É uma Não coisa se muito mais, preocupa com ó. o que o, É, não se preocupa com o que o vizinho acha, com aquilo, não tem um padrão de beleza, um padrão não de vida tem. que eu tenho que ter. Então eles são É. livres disso tudo. E a gente, obviamente, a gente tem isso tudo. Só que tem uma coisa, né, que a gente pode aprender com os animais. Existem até alguns filmes, né, alguns trechos Uhum. no próprio YouTube falando sobre o luto animal, e você vê o animal vivendo o luto. Quando morre Uhum. alguém da tribo, daquele, como fala, daquele grupo, né, Uhum. que eles se solidarizam. É muito interessante. Por quê? Porque a vida prossegue. Então eles ficam. Tem um vídeo especial dos chimpanzés que eles acham que tinha um bonequinho robô que colocaram lá para Uhum. filmar a realidade daquele grupo e um macaco, acho que esbarra nele, o bonequinho cai. Era um bonequinho filhote, imitava um filhote de Hum. macaco. Você já viu esse vídeo? Não, não vi. Vou até procurar. Quero ver. Pois eu vou mandar para você também, ver se eu acho Tá ele aqui. bom. Eu uso ele no curso. Mas aí o que eles acham? Ele achou que ele matou o macaquinho, porque o boneco não se mexe mais. Aí ele dá um grito, chama os outros macacos, Uhum. eles ficam em volta desse macaquinho robô, que eles não sabem até então que é robô, e se solidarizam, assim, põe a patinha um no outro, sabe? Assim, cheira o Aham. bonequinho, até é emocionante, assim, Uhum. para Que dizer, lindo. tipo assim, a gente se solidariza com a sua dor, com você que perdeu, Uhum. né, e tal. E um consola o outro e depois eles seguem. A vida segue. A vida segue. Então, ou seja, É. gente, vamos aprender um pouco com os animais também. Porque tem uma continuidade, ainda que eu não tenha o entendimento disso. Né? Essa continuidade, igual você falou, é um processo. Mas é um processo que eu devo por tijolinho também. Acho que travou a live. Você me ouviu, né? Voltou. Aí, ó, Ouvi até o final. Ouvi um ouvi até o final. que Não, é bom. interessante isso, porque eu tenho assistido, né? Eu gosto muito de assistir filme de época. Eu me interesso muito por essas coisas de história, enfim. Uhum. E eu vejo que é uma. É engraçado porque às vezes a gente tem. Peraí, apareceu um. Tem uma. Não, acho que já foi. Apareceu uma solicitação aqui, não sei. Ah, não sei. Bom, enfim, eu gosto muito dessa coisa de filme, né? De época. E uma coisa que me chama muito a atenção desses filmes, não tem um filme específico, é filmes de Hum. medievais, aquela época. Como as pessoas morriam em grandes escalas, pessoas queridas, iam para a guerra, né? Lutar, enfim, e eles perdiam. Só que eles tinham que seguir. Porque eles não tinham uma residência fixa, porque o inimigo, outro inimigo, outra tribo, vamos dizer assim, vinha para dominar aquele pedaço de terra, então eles tinham que estar em constante movimentação, ou seja, em constante mudança. Então, muitos deles perdiam um filho, perdiam a esposa, perdiam o marido na guerra e tal. E o que eles faziam? Aquele corpo eles enterravam, fazia todo um ritual ali, cada um dentro das suas Uhum. crenças, né? Que essa não é dentro, enfim, não vem ao caso, mas assim, cada um dentro do que Uhum. acreditava. E eles simplesmente choravam, se consolavam e botava a armadura de novo e pegava a espada e seguia. E pega o cavalo e. E prossegue. Enroscou de novo o vídeo, mas deu para entender. Vamos ver se ela volta. Mas é isso aí, a vida ela continua. Aí, enroscou, mas voltou. Voltou. Deu para entender o que você falou. Deu? Que bom. Então, assim, é Deu, interessante deu. essa visão, né? Porque antes não tinha essa coisa. Então, a gente faz a missa de sétimo dia, depois faz a missa de um mês, depois você vai, tem um cemitério que você frequenta, que você vai. Que, gente, não tem nada de errado nisso, tá? Eu fiz muito isso e respeito e acolho e entendo e vejo que é necessário, porque faz parte do processo mesmo, até do fechamento do ciclo, como a gente já falou. Mas só trazendo um pouco dessa cultura, né? De como que era antes. Você não tinha como ficar ali. A pessoa fica aqui, ó. Fica aqui.
e vamos embora, porque a vida segue, porque o inimigo tá vindo aí, a gente tem que, ó, tem que correr, tem que procurar outra terra, tem que procurar, né? E assim, se a gente analisar, é muito assim, a gente tem que deixar ir. A gente tem que deixar ir. Mesmo que seja por um processo de suicídio, que é mais difícil da gente aceitar. Mas existe a luz no final do túnel. E como que a gente faz isso? Através dos recursos que a gente tem hoje em dia. Porque antigamente você não tinha, as pessoas tinham as dores delas e carregava com elas, morria junto com elas. Tanto que, não sei se vocês sabem também, uma coisa interessante, quando falavam das bruxas, né? Na época, falavam das bruxas, das mulheres fadas, das mulheres, né, dos feitiços e tal. Muitos desses guerrilheiros, eles tinham que tomar banho no rio ou tomar banho em alguma água e tinha que vir essa bruxa específica, que na época era chamada de bruxa, para fazer como se fosse assim um batizado, como se fosse um ritual. Por quê? Porque aquela pessoa tinha, como perdeu muita gente, ela tinha muita essa energia ali com ela. Então ela precisava deixar que esses espíritos, que essas almas, elas pudessem fluir no seu devido, né, fluxo, para que aquele ser humano ele pudesse seguir. Então as bruxas tinham essas funções também naquela época, por isso que às vezes era uma coisa assim tão, nossa, né, macabra, né, uma coisa assim meio de outro mundo, porque estávamos falando de emoções e sentimentos. Nada mais do que emoções e sentimentos que estavam guardados naquela pessoa e a pessoa precisava simplesmente fazer o quê? Deixar fluir, né? A pessoa se partiu e a gente tem que entender que a pessoa vai e eu continuo seguindo a minha vida. Então, esses ensinamentos até dessas antiguidades, né? Vamos dizer assim, dessas bruxas e tal, é muito interessante, né? Se a gente analisar, Interessante. né? Né? Estava falando desse largar, desse continuar a viver, deixar o outro também seguir, né? Dependendo do tipo de religião, diz que esse não soltar também atrapalha o Uhum. processo da outra pessoa. Mas É. independente disso, né? Voltando até mesmo para a gente entender um pouco mais também sobre quanto fica patológico isso. Uhum. Eu atendi uma paciente que ela tinha essa dificuldade e era tão forte isso nela que ela montava a mesa como se o filho, ela tinha perdido um filho, né, Uhum. por suicídio, e ela acreditava, ela queria que o filho estivesse vivo ainda. Então, por Uhum. exemplo, tinha uma vez por semana naquela casa uma reunião que o filho fazia com os amigos. Uhum. E o filho morreu, mas ela continuou marcando a reunião, chamando esses Olha. amigos. Uhum. Só que, assim, onde que está a diferença do patológico e da ajuda? Ela montava e separava o lugar para o filho e a xícara do filho. E ninguém podia sentar lá, né? E como se o filho não tivesse morrido. Que é um processo de Uhum. negação, é uma das fases do luto que a gente fala até, né? Mas se você, de repente, está nessa dor tão grande, porque o que a gente vê? Às vezes a gente até conhece pessoas que estão assim, mas também não sabe o que fazer para ajudar esse tipo de Não tem pessoa. essa consciência, né? Eu acho que é Essa mais uma questão de consciência, essa clareza. consciência. Tá tão fechado Sim, ali na dor que a pessoa não consegue enxergar. Ah. exatamente. E aí é tido, às vezes, como loucura já, ou esquizofrenia, e aí as pessoas já Uhum. vão rotulando também uma série de coisas que, de repente, é só um processo de luto mal vivido, que não foi fechado, É. isso que você falou, né? E aí a pessoa, ela está fechada na dor. É óbvio, gente, cada um tem uma liberdade de tomar decisão que quer. A Lê começou falando isso Uhum. lá no início da live. Somos individuais, a decisão é de cada um. Mas eu sempre gosto de falar, né? Ontem eu falei numa palestra, hoje eu vou ter a palestra também para falar sobre isso. Os outros, só acontece coisas com nós se nós deixarmos. O outro só pode fazer mal para nós se nós deixarmos. Então, porque cada um, tem a sua É. decisão. Então, se a pessoa ela estiver aberta à ajuda, estenda a mão, fale para ela de uma terapia, de procurar um profissional, de trazer Uhum. ela. Não julgue essa pessoa no sentido, nossa, você não está vendo que você está ficando louca? Não é assim que vai É. trazer e vai tirar ela da dor. Né? Pelo Com contrário, ela vai certeza. ficar mais na dor. Não, e a gente tem que entender isso, que nós somos muito responsáveis pelas nossas atitudes. É claro que quando estamos num processo de dor,
na questão do luto, perdemos a pessoa pelo suicídio, ou até mesmo, independente de ser pelo suicídio, qualquer luto em si, ele já causa essa, vamos dizer assim, essa dificuldade, às vezes, você enxergar além da nuvem, como a gente falou aqui, né? Existe a luz, mas a nuvem está tapando, então às vezes a gente não consegue enxergar. E cada ser, como também falamos, é individual, tem um tempo para que cada um de vocês consigam enxergar a luz através, né, da nuvem. Mas uma coisa importante nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Por mais que isso seja difícil, não, mas você está falando isso, não é verdade. Ou assim, se o outro faz alguma coisa por você, até mesmo na questão do suicídio, como você iniciou a live falando da culpa, é claro que existe a patologia, existe a doença, existe as coisas todas envolvidas nisso, né? Mas foi a decisão do outro. Sim. E a gente tem que entender que o que vai acontecer comigo, com você, com o ser perante essa situação, é a gente que decide. Sim. É claro que tem o tempo, como eu já falei. Porque senão a pessoa acha que é mágica, e não é mágica. São anos de estudos, anos de terapia, anos, né, assim, de aceitação, anos de entendimento. Mas quando você decide, você passou pelo processo da perda, alguém se suicidou, aconteceu esse processo, você perdeu alguém, está sofrendo o seu luto, sofra, sinta, acolha, respeite, não ignore, sinta tudo o que você puder sentir, mas a escolha de como você vai sentir, ela é sua. E existem os profissionais que podem ajudar, como o Kleber mesmo falou, dentro da medicina, dentro das terapias integrativas, enfim, tem vários recursos em que mais facilita de você enxergar aquela luz, né, no final do túnel. Porque ela existe. Às vezes é muito mal coordenado, até por conta da sociedade, pela questão financeira, como a educação financeira, a educação emocional, que a gente também já comentou aqui, tudo isso traz, né? Mas é importante a gente entender isso, que são seres individuais e que nós somos muito responsáveis pelo que fazemos da nossa vida, como seguimos e como vamos sair disso. É um passinho de cada vez, é trabalho de formiguinha, né, que eu falo. É aquela coisinha, né, vai indo até você chegar onde você chegou, por exemplo, eu cheguei, e ainda estamos num processo evolutivo, porque ainda erramos, ainda, enfim, tropeçamos, né? E ainda tem uns dias que são melhores do que os outros, mas com certeza a questão de enxergar todas essas emoções e sentimentos envolvidos nesse processo, ele é muito grandioso se você olha para você e fala o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer pelos outros que ficaram, porque existe uma, vamos dizer assim, é uma egrégora, né? Assim, é como se fosse uma, né? Existe um somatório. Então, por exemplo, eu quando perdi minha mãe, eu tinha meu marido, meus filhos, minha família, meus tios, primos, e aí vai, né? Mas principalmente, além desse raio, tinha eu. E o que eu ia fazer por mim naquele momento. Então, foi quando eu me olhei no espelho e falei, epa, tem que fazer alguma coisa. Né? E esse estalo, ele vem muito com ajuda, né? Porque às vezes sair desse processo sozinho é muito complicado, né, Kleber? É muito complicado. Sim. Gente, né? eu abri live com você, a hora passa voando, assim, ó. Já tá, né? Misericórdia. Não, ó. Mas assim, eu queria fechar com uma dica também, de um auxílio, eu acho que sempre é válido. Igual você falou, a gente já sabe já que o processo, o ciclo de luto tem que ser fechado, para que eu consiga prosseguir a vida. Uma dica que eu dou para você que perdeu alguém de repente, né? No caso, por exemplo, do suicídio, que você não teve tempo de fazer uma despedida, que você não ficou algumas pendências para serem faladas. Isso você pode fazer, né? Ainda que o outro fisicamente já não esteja aqui, isso para nossa mente ela é real, porque a imagem do outro está vivo ainda em nós, o sentimento está vivo. Então, é a continuação da história, né? É a continuação da história. Né? Como que você pode fechar isso, então? Você pode, se você acredita em terra e tem o túmulo, você pode ir no túmulo, você pode usar uma foto desse ente querido, como simplesmente você pode simplesmente escrever no caderno, como se estivesse conversando com ele e pondo essas pendências para fora. Né? Olha, você foi de repente, eu estou chateado porque você foi. E
sem julgamento. Não é um Eu lugar tenho de meu você, caderninho. Eu escrevo até hoje. Até hoje eu tenho um caderninho. seu Escrevo com menos diário. frequência, é um diário. Eu escrevo com menos frequência, mas assim, no começo era bombástico ali, né? O negócio escrevia aberto. Mas hoje já. Mas é muito interessante você colocar, você externar isso, né? Sim, Colocar isso num papel é muito bom. E eu termino ainda essa a sua dica, vamos dizer assim, dizendo que um local que muitas vezes as pessoas elas vivem num ambiente muito conturbado, ou enfim, é uma família com certos, vamos dizer assim, não problemas, mas assim, dificuldades mesmo de convívio. E quando acontece um suicídio, parece que a coisa vira um monstro, né? Aqueles problemas se transformam em problemões, né? Então, assim, é um processo realmente difícil e às vezes a própria pessoa, ela não tem um espaço para ela. Ela não consegue nem, mesmo que ela tenha essa consciência de tudo que a gente está falando aqui, mas ela não consegue, porque é tanta gente dentro de casa, é um barulho, é uma confusão, as pessoas não respeitam um pouco essa questão do luto também. Você escuta muita coisa de muita gente, você tem que saber filtrar o que você escuta para trazer para você, porque às vezes vem um conselho bom, que não é culpa da pessoa, a pessoa está tentando te ajudar, mas sim. assim, né? Mas o momento em que você pode trazer para você é o momento do banho. É um momento que você tem ali por um minutinho, você foca a sua energia no seu ente querido, na pessoa que se suicidou, na pessoa, enfim, e você traz essa energia para você de uma forma acolhedora. Então você pode chorar, você pode se abraçar debaixo da água, você pode fazer meditações, você pode trazer afirmações, você pode pedir perdão para a pessoa se for o caso, você pode conversar e as palavras elas têm muito poder. E não só as Sim. palavras, como a nossa mente, como a gente já conversou aqui. Então, tudo que você coloca, ou no papel, ou você fala mesmo, que seja dentro do chuveiro para você mesmo. Pega um espelho e fala para você mesmo ali debaixo do chuveiro. Ou então você mentaliza isso, fecha seus olhos e faz a mentalização. Com certeza, você está jogando tudo isso para o universo. E o universo, ele acolhe. Porque a natureza, ela é divina. Ela é divina, ela tem um poder, como você falou dos animais, tem um poder gigante que muitas pessoas não têm. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, a dica que eu deixo aqui é a questão dos banhos. Não necessariamente que você precise usar algum produto ou óleo essencial, não. Desculpa, eu digo até pela questão da água, o seu corpo em contato com a água e com a sua essência. Eu acho que é fundamental. Quando a É uma gente boa dica. usa, quando a gente usa essas válvulas de escape, há menos possibilidade de usar agressividade com o outro. Porque às vezes Isso aí. fica tudo muito tenso, né? E aí você não sabe lidar com esse sentimento, você extravasa no outro, no filho, no marido, e quem ficou. E aí é óbvio que é inconsciente, mas aí cria uma bola de neve, né? E ainda digo mais. Começa a ter questões físicas, você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter irritações na pele, psoríase, você começa a ter queda de cabelo, você começa a ter, enfim, né? Milhões de Verdade. coisas, porque o corpo fala. Então, quando a Sim, sua alma, né, tá machucada, vamos dizer assim, e ela não está sendo tratada, não está sendo cuidada, o corpo físico ele fala. Então, é um sinal para que vocês entendam que às vezes assim a coisa não está muito conectada, não está muito alinhada. É bom sempre procurar recursos que possam fazer esse alinhamento e te ajudar a sair realmente desse processo e de uma forma mais tranquila, né? Mais tranquila, verdade. né? Lê, Que lindo! gratidão. Ah, gente, passa voando a hora, mas Muito graças a bom, Deus muito bom. continuamos com as nossas lives, com os projetos, virá novidades aí, minha, Sim, da sim, Lê, sim. nossas, Olha, eu quero muitas deixar aqui novidades. aberto o meu contato, enfim, meu Instagram tá aí, pode me mandar mensagem por direct, tem o meu site, o www.aromaendio.com, podem mandar, tem atendimento clínico, se você estiver passando pelo processo do luto, pela perda, principalmente do suicídio, enfim, eu e Cleber estamos desenvolvendo um trabalho lindíssimo em relação a isso, que vocês vão ficar sabendo, mas independente disso, tem os atendimentos, né, que a gente pode Sim, cuidar realmente com aromaterapia, banhos terapêuticos, até com a parte do Kleber também, da psicanálise, enfim, da hipnose, né? Tem tanta coisa legal que a gente pode ajudar e fazer realmente o mundo ser um mundo mais tranquilo, melhor, né? Mais leve. E a gente entender que faz parte do processo, gente. A gente nasce, a gente verdade. vive
e a gente morre. E o mais importante, não é nem que a gente nasce e a gente vive, nem que a gente nasce e a gente morre. O mais importante é como que a gente vive. Vamos viver bonito, né? Vamos viver leve, vamos viver feliz, vamos viver fazendo bem, né? E abraçando árvores, vamos. E tomando banhos Boa. terapêuticos. Viva o hoje, né? Fale para quem você está perto que Exatamente. ama e aproveita o dia, porque cada dia É. é uma graça e é uma bênção. É, gente, olha, depois vai lá no Instagram lá do Instituto, do Kleber, vai lá no meu, manda uma mensagem lá pra Isso, gente, o que que vocês acharam, qual foi o maior insight aí que boa, vocês tiveram com essa live, o que que transformou em vocês, qual foi a sementinha que deixou ali, é tão bom, sabe, a gente trazer conteúdo aqui, saber o que que isso representa pra vocês, faz a gente crescer junto, transformar vidas, isso é muito bonito, né, eu sou eternamente verdade. grata. E eu vou falar, termino a live falando que, apesar de toda a dor, eu sou muito grata por todo o meu processo evolutivo e aonde eu cheguei. Então, eu devo muito isso aos meus pais e isso é muito importante, sabe? Eu acho que quando a gente tem essa conexão, quando a gente tem essa consciência, a vida flui e vamos transformar essa dor em luz, gente. Conta com o Kleber, comigo, com todos os profissionais aí, pra gente deixar esse mundo brilhando, né? Verdade. Se Né? inscreva no canal do YouTube também. Você está com o canal também, né, Verdade. do Aroma? Tô no canal também, tem várias Tem o dicas de canal do banhos Aroma lá. Enduro, tem um canal Tem. do Instituto. Esse vídeo, inclusive, vai ficar gravado lá para você compartilhar para mais pessoas também, porque vai ser Isso aí. contribuição para muita gente, eu tenho certeza disso. Lê, Vai obrigado, sim. gratidão mais uma vez. Obrigada a E você, obrigada a todo mundo que assistiu a gente. A gente se vê na próxima, que mês que vem tem mais, porque aqui, ó, não para. Entendeu? aceitamos sugestões. Podem pôr as sugestões de vocês para a próxima live Isso aí. também. Tá bom? Obrigado, um Querido, um ótimo dia ótimo para dia aí pra você. você e a gente se fala. Beijo pra todos. Beijo, beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.